reflexão. Um homem estava deitado na sua cama. De repente ele sentiu uma força arrebatadora que retirou o espírito de dentro do seu corpo. E repentinamente ele se viu diante do Todo-Poderoso Deus. E ele disse: Senhor, estou atemorizado, eu morri? E o Senhor disse: ainda não, mas antes que você morra, eu te arrebatei em espírito e vou te conduzir agora até o inferno. E depois do inferno te trarei até o céu, para que você veja a diferença entre quem vai para o inferno e quem vai para o céu. E novamente aquela força arrebatadora o levou para o inferno. Ele viu aquele lugar tenebroso, foi até uma sala onde um grande caldeirão de sopa estava fervendo, e ele viu que em volta daquele caldeirão de sopa muitas pessoas magras, famintas, esquálidas, desesperadas, com grandes conchas nas mãos. E eles não conseguiam comer porque, apesar da concha alcançar o caldeirão de sopa, contudo, eles não conseguiam colocar aquela concha na própria boca. E assim estavam diante da comida, mas não podiam se alimentar. E ele ficou surpreso de ver aquilo. O inferno é terrível. Mas enquanto ele pensava aquelas coisas novamente, aquela força poderosa veio e o levou de volta para o céu. E ali no céu, ele entrou numa sala e viu um caldeirão de sopa que fervia igualzinho àquele caldeirão que ele tinha visto no inferno. E ele viu, sentadas em volta daquele caldeirão, pessoas com o mesmo tipo de concha nas mãos. Conchas enormes, compridas. Mas ele observou que, diferente das pessoas que estavam lá no inferno, aquelas no céu estavam fortes, estavam alimentadas, saudáveis e em paz. E ele ficou sem entender. A cena era a mesma, mas o resultado era tão diferente. E aí, novamente, aquela força passou por ele e ele foi levado mais uma vez à presença do Todo-Poderoso Deus. E Deus lhe disse: compreendeu? E ele falou: não, Senhor. Eu estou mais confuso ainda, porque tanto no inferno como no céu eu vi a mesma situação. Porém no inferno as pessoas estavam magras, famintas, desesperadas, e no céu as pessoas estavam felizes, fortes e saudáveis. Mas eu não vi nenhuma diferença, meu Deus, a não ser as próprias pessoas. E Deus disse: então eu vou te explicar a diferença. No inferno, aquelas pessoas são magras, famintas e desesperadas porque elas têm uma concha enorme e não conseguem trazer a própria boca para se alimentarem. Eu vou te explicar. Agora no céu, apesar da concha ser do mesmo tamanho, aqui vieram pessoas que aprenderam na terra a servir aos outros. Então, apesar deles não conseguirem trazer a concha até a boca aqui no céu, aprenderam, no entanto, desde a terra, servir a quem está do seu lado. Assim, um pode servir ao outro. Todos se alimentam e todos são saciados. Naquele momento, novamente, aquela força poderosa veio e ele voltou para o seu quarto e compreendeu que as pessoas que são egoístas, que são avarentas, que vivem somente para si, se preocupando apenas com suas próprias necessidades, serão conduzidas a um lugar de tormento, porque não aprenderam a servir o seu próximo. Mas aquelas que vão para o céu são as pessoas que aqui na terra aprendem a ver a necessidade do seu próximo e do seu semelhante e sacia as necessidades de quem precisa. Você está ouvindo essa palavra? Pois então aprenda com ela. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, o Senhor diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quando você sente desejo de servir a Deus, mas não serve o seu semelhante, você na verdade não está servindo a Deus, porque o seu semelhante foi criado à imagem do Todo-Poderoso, e se você não consegue servir o seu semelhante que precisa, como você vai servir a Deus? Por isso, eu quero ler para você o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 7.
que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que, por ele, vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos, amados, a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou também, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois quem nos deu do teu Espírito, e vemos e testifiquemos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque como Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: e quem ama a Deus, ame também o seu irmão.